Calma que a gente está acordando ainda, segunda-feira, 8 horas da manhã. Mudei o horário para mais cedo porque vamos retomar os trabalhos aí físicos às 9 horas da manhã, tá? Hum, Tá, então assim. Muito bem, senhores. Então nós temos Pendle barra USDT. Não. Pendle USDT barra Ethereum barra USDT. E vemos que a Pendle está voltando a ganhar valor sobre o Ethereum. Isso significa que agora no curto prazo ela subiu 35% em relação ao Ethereum, do dia, deixa eu ver aqui, do dia 13 de maio até agora, ou seja, claramente é um mês em que a Pendle está engolfando uma alta, né, contra o Ethereum. Então, a gente tem o potencial de continuar subindo nesse ciclo de alta em Pendle contra o Ethereum, coisa que ele já está fazendo há 2 anos, tá? Então, a Pendle já está subindo mais forte em relação ao Ethereum em relação a 2 anos, tá? Nós temos a primeira grande resistência aqui nessa região, que eu acho que vai ser superada, porque nós estamos vendo uma uma entrada massiva de capital especulativo dentro do ecossistema da Pendle, no sistema de restake, porque ele está pagando incentivos para as pessoas pegarem o capital delas, colocarem lá dentro e receberem juros anualizados. E esse tipo de mercado, esse tipo de protocolo, ele é geralmente é um dos que performa muito bem durante um bull market, né? Porque ele atrai investidores pelo incentivo de remuneração. Sem contar que ela tem um tamanho ainda de mercado muito pequeno. Então a Pendle ela tem 1 milhão de market cap, ou seja, quando a gente falou nesse canal, ela estava com 150 milhões de market cap. Hoje ela está batendo 1 bilhão de market cap. Ela está na posição 81, ou seja, ainda tem muita margem para subir muito mais, né? E ir conquistando mais. A Pendle, no mínimo, ela vai ultrapassar aí outros tokens que ainda por enquanto são maiores, mas acima da Bonk, acima da Airwave, acima da Maker. Eu acredito muito que a Pendle vai continuar se tornando o token mais forte desses top 100 dos últimos 2 anos. Então a Pendle ela tem tudo aí, é claro, ela só vai para zero se ela tiver algum tipo de hackeamento, né? Alguma coisa que pode afetar o sistema dela, mas por enquanto nós temos aí uma tendência de alta e de forte alta nela. Então, a gente está vendo que o Ethereum está subindo e que a Pendle está subindo mais forte que o Ethereum. Então, significa que eu vou ficar só exposto em Pendle e não vou ter mais Ethereum? Não, eu vou ter um pouco de Pendle, mas majoritariamente eu vou ter Ethereum. Por quê? Porque na minha, na minha filosofia aqui do efeito do Barbell, né? Ou seja, a relação risco-retorno, eu posso botar a Pendle desse lado, como um ativo de mais risco, e eu coloco o Ethereum desse lado. Então, a maior parte do meu patrimônio tem que estar em Ethereum e uma pequena parte tem que estar em Pendle, porque a Pendle, ganhando contra o Ethereum, ela pode dar uma alta mais forte que o Ethereum ainda nesse ciclo de alta. Por mais que o Ethereum possa buscar os $6.000, a Pendle pode também subir bastante. Tá bom? Porque o tamanho de mercado dela é muito inferior ao do Ethereum, então ela tem espaço ainda para upside. Para vocês terem ideia, 1 milhão em Pendle hoje, né? Ou seja, de 1 bilhão, tamanho de mercado de 1 bilhão é o mesmo tamanho de mercado de quando eu comprei a Cardano lá em 2018. A Cardano estava com 1 bilhão. Só que isso não impediu ela sair de 1 bilhão para 90 bilhões, quase 100 bilhões de tamanho de mercado. Então, hoje a Pendle, ela é a nova Cardano, tá? Ela é o ativo mais assimétrico que potencialmente pode crescer bem. Existem outros mais assimétricos, né, mais arriscados e tal, né, como a Dog to the Moon, mas a Pendle ela é a mais assimétrica dentro dessas que estão no top 100. Tá? A Pendle claramente é a criptomoeda que melhor performou nos últimos 2 anos dessas criptos, excluindo as meme coins. Então, as que melhor performaram foram as meme coins nos últimos anos, a Bonk, agora potencialmente a PEP pode ser que seja a que vai performar melhor do que outros tokens e outras criptomoedas.
O problema maior das meme coins é que a gente nunca sabe onde é que é o topo. E quando ela chega no topo, elas devolvem muito rápido, né? No topo particular delas. Então, basicamente, nós temos Pendle em forte tendência de alta ainda. Pendle é a mais forte das criptos dos top 100, tá? Com certeza ela tem que estar na carteira da maioria dos afegões médios que estão no mercado de criptomoedas. Passou por um período de correção longo, novamente, né? Ele já tinha passado aqui. Então, essa primeira correção, essa segunda correção, para ele continuar subindo, tem tudo para continuar subindo, tá bom? E basicamente nós vamos ter provavelmente uma nova onda de alta dela aí, né? Ela está em clara tendência forte de alta, tá? RSI e a média do RSI voltando a subir. Quando ele superar o 60, vai ser confirmação da tendência de alta. Então, uma confirmação de uma tendência de alta no RSI acima de 60 é um excelente sinal. Se você quiser entrar antes, né, como no meu caso, espera só romper a 50, já rompeu 50 RSI e fez um fundo, né, mais alto do que o fundo anterior no semanal, então ela está claramente tendência de alta. Então esse fundo mais alto do que o fundo anterior e um topo mais alto do que o topo anterior significa que ela está em tendência de alta semanal. E isso aqui eu estou falando contra o Ethereum. Se tu pegar contra o dólar, ela também está prestes a romper aqui o topo, né? Então ela está no topo, ela persiste agora por enquanto no topo, só que eu acredito que ela vai ter o rompimento verdadeiro dela, até porque eu acho que ela está muito barata ainda, perto do que ela pode valer, tá bom? E claramente ela está na tendência de alta forte, consolidando suporte em cima do topo anterior. Então ela está rompendo aqui o topo e ela está consolidando um suporte, ela está tentando construir um suporte, tentando transformar essa resistência aqui em suporte. Transformando e consolidando resistência e suporte, ela tem mais margem para subir. E o estouro pode ser muito rápido, então eu não ficaria de fora dela. Então, assim, nós temos um mercado completamente bullish ainda. A Link continua também em tendência de alta, tá, pessoal? Então, a Link continua em tendência de alta. Abriu tendência de alta na semana passada. Tem todo o potencial para continuar subindo ainda tranquilamente, tá? Nós temos basicamente também o próprio Ethereum em $3.900, com tendência de continuação de alta ainda por enquanto. O risco de. A gente comentou isso ontem no Domingo do Bitcoin, né? Pô, o risco de ele vir cair rápido, né? Cair rápido apenas para tirar o excesso de alavancadores de alta dessa barra aqui pode acontecer? Pode acontecer. Só que, cara, comprando entre 3.900 ou comprando em $3.000 é 3.000, né? De um ativo que eu acredito que vai valer $20.000 por unidade, para mim não tem muita diferença, tá? Então, assim, se eu comprar agora, eu compro com 50% do capital que eu estou disposto a comprar Ethereum e deixo mais 50% reservado caso ele venha buscar essa liquidez para melhorar meu preço médio. Então, se ele cair para $3.000 buscar essa liquidez, eu compraria novamente em $3.000 e melhoraria meu preço médio para $3.500. Então, basta ele em algum momento no tempo superar os $3.500, como ele tem potencial de fazê-lo, que eu já vou estar no lucro, certo? Então, Ethereum, né, que é uma das criptos que eu mais comprei nos últimos anos, junto com a Matic, e depois eu troquei Matic por Ethereum novamente, lá em dezembro do ano passado. Nós temos aqui uma quantidade razoável de potencial de alta agora nesse ativo. Então, rompendo, se o Bitcoin romper o seu topo anterior e o Ethereum romper o seu topo anterior agora de curto prazo, a gente tem alvos aí setados lá para frente. Então, o Bitcoin pode atingir os $100.000 por unidade em questão de poucas semanas. Caso ele consiga romper os $72.000, nós vamos ter uma grande aceleração do preço.